Para você, palpiteiro, esse episódio é um oferecimento de Betfast.io. E para facilitar a sua vida, tem um link na descrição. Clica nesse link que te leva direto para o site da Betfast.io. Betou, ganhou, clicou, sacou. Agora é com você. Quando levou pro Vasco, foi a gente que levou. Oba, oba, galera! Se eu não começar aqui o programa, o Anselmo vai ficar resenhando até amanhã, pô. É um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez, em volta da nossa fogueira. Não posso deixar de comentar que receber esse cara aqui é importante pra caramba pra nós, até porque... Mostrou que tu tem moral, Não tenho moral, não. Que ele é nobre. Isso aí é muito legal de dizer. Agradeço. Vou falar daqui a pouco pra ele, mas deixa eu começar aqui. Eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do Storycast. Anselmo Paiva tem esse podcast. Recém-chegado do Nepal. Everest, topo do mundo. Foi, não, Desculpa, no garoto. topo não, ele foi na metade do topo do mundo. Eu fui 5.500 metros, garoto. Me respeita. Vamos lá, galera. Não esquece de Autoridade. compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal. É importante pra caramba que vocês façam tudo isso pra poder espalhar o Storycast pelo mundo. Falou? Tu viu que estão copiando a gente? Não, a maior galera tá copiando o Storycast. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom pra caramba. Fiquei puto. Contanto que você... Copiou a marque fogueirinha. Contanto que você marque lá o Storycast, pode levar pros stories aí, pros cortes, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu tô aqui com... Pô, não perguntei o nome todo dele, cara. Eu não tenho, não achei. Não tenho anotado, não falei. Não, tu botou aqui, cara. Não. Tá aqui só o nome. Tem o sobrenome. Isso Só aí, lembrar do Flávio. Do Flavinho. Eu tô aqui com o Fábio Regis. Ele é o Bessa, cara. Esse maluco é cantor, compositor e um dos criadores, né, pô? Um dos criadores de um dos maiores grupos de pagode do Brasil. Não tenho nenhum milindre em falar isso, porque é a minha opinião e acho que de um bando de gente também. Cara, legal. Do grupo Bom Gosto. Fabinho, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado por te receber aqui mais uma vez. Só vai rolar uma, porque a outra deu chabu e deu merda. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Explica pra galera, primeiramente, boa tarde. É isso aí. Bom dia e boa noite. Isso porque aí. depende do horário que você vai estar assistindo. Eu sou um cara que geralmente assisto na madrugada. Os programas na internet, eu gosto de assistir os podcasts e o de vocês eu assisto, inclusive, estão de parabéns. Porra! Desde o primeiro... Não, é de verdade. Do primeiro pra agora, o que tá acontecendo. Eu vejo a evolução, a credibilidade que vocês estão construindo, o papo saudável. E para quem gosta de falar de bola, gosta de resenha, no sentido literal da palavra, eu acho que... E falar de tudo, né? Da vida, né? Contar a história da gente. Muito bacana. E pra galera entender, deu chabu, senão o nego vai achar que hoje em dia negócio de autorização. Não. Deu chabu. Deu um problema técnico, vamos chamar assim. Isso aí. Que não tem nada a ver com nenhum de nós aqui, mas que acho que Deus quis que eu tivesse aqui de novo para contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da história do grupo que eu faço parte, que é o Bom Gosto. Sou um dos fundadores, sim, com o maior orgulho. Eu e meus irmãos, Flávio e Macaé. E a gente tem muita história aí, muita estrada, desde que quando começou e também antes da história da vida, né? Graças a Deus a gente tá podendo tá aí pra contar essa história. Faz tua pergunta. Já esqueci. Pergunta de quê? O ar efeito fez o quê no teu cérebro? Que já não era muito certo. Eu esqueci. Essa herança da música. Três irmãos no mesmo nicho. Como é que é a parada? Eu sei mais ou menos como foi, mas fala aí um pouquinho. Como é que vocês... Pô, música? Acordei e vou virar música. Vou tocar. Acordei e vou tocar poder. Não. Bom pra caralho. Mas tá cheio de gente assim, né? Tá cheio de todos os segmentos. É isso. Cara, aí. O Renato deu uma entrevista agora. Vocês devem ter acompanhado. Porta-Lupe. Não vi. Ele falou uma coisa que eu acho muito séria. E pra mim acontece isso muito no pagode, na música e no futebol. Ele falou, abre aspas, Renato Gaúcho. O futebol é o segmento que mais emprega incompetente do mundo. O segmento. Mas eu vou botar a música aí também, cara. Na moral, velho. E é verdade, cara. Pra mim, o que ele falou ali, a forma que ele colocou,
é que, pô, nós estamos falando aí do Grêmio, né? E eu falo agora do meu time, do Vasco. Que só gestão e incompetência que fazem a coisa chegar no nível que chegaram. E graças a Deus estão voltando, graças a Deus meu time está voltando, graças a Deus. E na música a mesma coisa. E às vezes as pessoas acham que acordei e virei empresário, acordei e virei cantor, acordei e virei o que for da sua vida. Que Se foi você... sorte. Isso aí. E se não tiver uma disciplina, se não tiver a prática, se não tiver abdicar de algo na tua vida para você ser ou tentar ser o melhor naquilo que você faz, você já está errado. Então, além do dom, a gente veio de família onde meu pai gosta de tocar um violão, minha mãe gosta de cantar. Meu pai, inclusive, fez parte da primeira formação do até então grupo Sem Nome, literalmente, que antes de ser Bom Gosto, a gente se chamava Sem Nome. Agora, por que Sem Nome? Porque Sorvete? Isso aí. A gente tocava na esquina do Valqueire, na minha casa, e a gente é de Vila Valqueire, galera que, né, não conhece, tá? Tem muita gente... Vila Valqueire é o bairro nobre da Zona Oeste. Ali é Oeste? Mas é um bairro, é Zona Norte. É Zona Mas Norte? é divisa, cara. Sulacapes é Zona Oeste. Isso aí, é divisa, né? E Valqueires é Zona Norte. É Então, divisa do Zona Norte. Bairro nobre da Zona Norte, ali junto com o Meyer, assim. Que Meyer era, né? Bairro nobre, né? Há muitos anos atrás. O Valqueire é um bairro, agora falando sério, é um bairro muito bacana, muito legal. Muito Tem umas pessoas, tem um mix ali de pessoas bem-sucedidas, pessoas mais humildes. Tem ali um mix ali. E a gente cresceu nesse bairro, num condomínio chamado Nova Valqueire, onde na época não se chamava nem condomínio, era um loteamento de tão mato que era. E a gente começou a tocar ali de forma totalmente despretensiosa. Mas antes disso, bola. Só que nessa de bola, meus pais sempre fazendo as festas de aniversários dentro de casa, onde tinha aquela seresta, que hoje em dia, sinceramente, eu nem vejo mais seresta, né? O que é seresta, pra galera mais nova aí? Um pega um violão, não chega a ser um pagode, é um violão e 3 pessoas ou 3 instrumentos, não necessariamente um cavaquinho, e começam a cantar músicas da moda antiga, Músicas Nelson Gonçalves. mais românticas, né? O Nelson Gonçalves é o pai da seresta, né? Cara, eu já fui no show do Nelson Gonçalves. Caramba. Com a tua idade, eu acredito. Pô. Fui. E engraçado é o seguinte, depois de muitos anos, o neto dele é nosso amigo de jiu-jitsu. Porra, tu falou pra ele? Já foi no show do teu... Já deu dinheirinho aí pro teu avô aí, cara. Tu tá aqui porque eu tenho uma contribuída aí. Uma das maiores Já, fotos, já. né? Não, que nós incrível, tivemos. incrível. Agnaldo Timóteo. Agnaldo Já Timóteo. foi. Isso aí, Agnaldo Raiol, essa galera que canta, fora a questão dos chorinhos. Aí meu pai sempre acompanhou, como ele tocava violão de 7 cordas, gostava de acompanhar a galera que tocava bandolim. 7? Violão de 7 cordas. Caralho, não, tá maluco, pô. E foi nessa questão de influência, fora a questão hereditária, a gente, quando a gente estava brincando aqui nas festas, a seresta estava rolando. Então a gente, eu costumo dizer isso, né? De forma involuntária, por mais que eu não quisesse saber daquele grupo ali musical ali fazendo som, eu tava ouvindo, quer dizer... Tava recebendo a informação. Isso aí. Tava sendo impregnado. Isso, estava sendo impregnado. Eu acho que isso para mim, eu falando agora como sozinho, né? Independente dos meus irmãos, da opinião deles. Eu acho que isso me influenciou. E fez eu também conhecer muito de repertório antigo. Aí, obviamente, tinha um mix de samba com chorinho, com seresta. Aí tinha sempre aquele... Aí meu pai começou a conhecer uma galera, meu pai militar, se envolveu com uma galera que era militar, que também gostava da música, gostava do samba. Aí criaram um grupo curioso ali na Vila Militar ali do Campos Afonso. Pô, e era um grupo só de patente alta. O tantã era coronel, o outro violão era brigadeiro, o outro do banjo era capitão. Era sério. Ninguém podia reclamar. Aí o pandeiro era... Tá gostando? Tô. Tô. Era uma parada assim. Sim, senhor. Se tô trabalhando. E aí eles tinham um nome, o nome mesmo era Filhos da Pauta. Só que Porra, maneiro, não. Cara, E- foda. Maneiro. Só que como, pô, eram os caras só de patente alta, não podia ficar com esse nome. Aí eles fizeram uma camisa escrito Sambase. Que aí era Porra. um grupo... Mas a ideia Os do caras tinham que nome... impor respeito. Com respeito, não podia parecia ser. que era tão... E nessa brincadeira aí, eu não vou mentir, meu pai já estava começando, o pai devia dar as pedaladas dele, nessa época. Tô falando aí, eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade. Tem pouco por aí. tempo, então.
Então, as coisas... o meu pai saía pra tocar, eu já não queria ir. Só quando esse som vinha até a mim, eu conhecia, que eu ficava ouvindo. Eu só queria saber, obviamente, de brincar de bola. Mas, com certeza, eu não tenho dúvida que isso me influenciou. O Flávio, meu irmão mais velho, Flávio Regis, Que, ó, já- Flavinho tá chegando aí, hein? tá chegando aí. Já acompanhava, já era um pouco mais velho. Flávio, se eu tinha 12, Flávio já devia ter 17 para 18. Ele já começava a acompanhar e ele se interessou primeiro do que eu, assim, na essência do samba e do pagode. Tanto ele quanto o Macaé. E as coisas, eu acho que isso, cara, fez eu conhecer repertório demais. Por quê? Eu tava ali ouvindo, um coroa cantava um João Nogueira, um outro cantava um Fundo de Quintal, cantava Beth, não sei o quê, Alcione. Pô. E acho que quando eu comecei eu virei a chave para me apaixonar, tô falando aí já com 17 anos, já pulando aí. Sabe quando tu pega assim, pô, já vi esse filme, já li esse livro, já conheço tudo isso. Cara, Nada era novidade. Aí quando eu me vi cantando e conhecendo tudo sobre aquilo, falei, caraca, eu fiz um curso sem saber. É involuntário, literalmente. É verdade. Aí, cara, a paixão veio assim de forma... Aí eu tinha LPs. Devo ter que até pesquisar isso, que vira relíquia, né? Pô, tá maluco. Vira relíquia. Aí a gente tinha LPs em casa que eu ficava consumindo de forma, sabe, CDF do samba. Botava agulhazinha. Isso. Eu era meio CDF do samba mesmo. Eu ficava lendo as fichas técnicas, eu ficava lendo o disco inteiro, sabendo quem gravou o quê, qual o músico que era o melhor, o arranjador, o produtor. Eu comecei a me interessar pelos bastidores da questão ali, tá? Aí começaram a virar meus ídolos. Não só os artistas, como Bira Presidente, como a Beth Carvalho, como o Zeca, como o Fundo de Quintal geral, os grupos, mas sim os produtores, a galera dos bastidores do que faz acontecer a parada também, que eu acho muito maneiro valorizar. Os compositores, Verdade. né? Eu sempre consumi isso. Aí, cara, de repente eu me vi montando esse grupo de brincadeira. Aí meu pai fazendo parte. Meus irmãos Você que montou o grupo de brincadeira? Nós três. Os três. Vamos fazer, trocando ideia. Cara, vamos... Que na época, o meu pai fazia seresta e aí começou aquela... Pô, aí veio a geração do Raça Negra, né? Sim. Aí tava explodido. 95, aí, 94. Isso aí, molejo. Aí, Razão Brasileira. Aí começou a aparecer Raça. Raça, só contrariar. Aí começou... Aí... Gente, não vou ser hipócrita também, né? Aí começou... Porra, a mulherada gosta. Caralho. Claro. Aí a gente começa a ser... Bombava. Gosta... Como a palavra certa que eu quero usar para não ser mal interpretado. Começa a chamar atenção. Sim. Pô, aquele instrumento tocando. Aí começa, junto com a paixão, uma certa vaidade de querer tocar e troca de ser convidado para aquela parada. Ser o centro das atenções, o caramba. Aí você era convidado. Pô, eu lembro que na época já final de escola, a galera falava, pô, R$10 de cada um, mas o Fábio não paga não, porque ele vai chegar lá e o pandeiro, o pagode vai rolar. E sempre tinha um negocinho, enfim. Você ligado que eu tô falando? Sempre sobrava um negocinho. Quer dizer, biscoitinho. Aí isso aí, cara, de forma natural, começamos a fazer as festas de bairro, festa de parente, de amigos. Aí começamos a ser contratados. Aí, opa, caraca. Começou a pingar. Lembra do primeiro? Do primeiro cachê, do primeiro pichulé? Foi... R$30 pra cada um. Pra onde? 50. Cara, festa eu não vou falar não, porque eu não vou lembrar. Mas Sim. eu lembro a primeira casa que nós tocamos. Galera que é da antiga, da freguesia ali, chamava Catedral do Chopp. Catedral. Era ali no centro da freguesia, ali perto do Habib's. Não existe mais. E foi o primeiro lugar que a gente tocou, assim, que tiraram a gente do bairro pra gente cantar. E eu lembro que 30, eram 5, era R$150. Porra, era tipo isso. Há 20 anos atrás era uma graninha considerável, então, mano. aí meu pai, obviamente, fazia por paixão completamente pra acompanhar e ver a gente, né? E o teu pai ia junto? Tocava também, tocava o 7 cordas. Pô, vocês três e o 7 cordas. E tinha mais dois, que era o Serginho e Marquinhos. Caraca, lá. Pô, o Mugi ainda não era, ninguém não era. E aí resolvemos montar. Até então, o dono dessa sorveteria sem nome era nosso amigo. E, cara, vamos fazer um pagode aqui na esquina. É literalmente na esquina do meu condomínio. Galera aí de Vila Valqueire, quem conhece, passa por ali. Nessa época, vocês já faziam já tinham o trabalho, a correria paralela durante o dia? Ainda não. Eu ainda tava naquela fase ali de acabando de estudar. Acabando de estudar. Tava naquela... Tava enganando teu pai ainda que tava estudando.
Safado. E ainda tava achando que 17 anos, eu devia estar ainda tava caindo a ficha que eu não jogava nada. Tá entendendo que... Eu tava entendendo que não era bola no negócio. Vou tentar ainda mais um. Aí, cara, Deus iluminou a gente para que a gente tivesse perto sempre de pessoas boas, onde chegou no ano aí de 2002, já pulando já muitas fases, a gente resolvesse gravar. Vamos gravar. Não, perdão. A gente tentou gravar nesse tempo todo vários discos, cara. E tivemos várias vezes na boca do negócio. Porque o grupo Sem Nome... Qual a dificuldade? Então, não adianta. Hoje mais fácil. Antigamente, para você gravar um disco, um CD, era uma coisa tipo estratosférica. Hoje em dia você tem um espaço, um quarto, você grava um disco, como acontece muito, e as produções são muito menos complexas. Como que a gente tem aqui? A gente consegue gravar um disco? Sim. Um computador, pegar um microfone aqui. Aí você vai ter uma máquina de Pro Tools e você vai conseguir gravar o teu disco, todos os instrumentos aqui. Posso realizar meu sonho de virar cantor? Inclusive, ainda te digo, hoje tem ferramentas. Essa porra, caralho. Hoje tem plugins e ferramentas pelo computador que você consegue até a batucada vem junto. É isso que eu tô Você já ligado. vem com a batucada inteira. Aí pode botar aqui o que eu tô tocando? Nunca foi lugar que tem música ao vivo que tem aquela maquininha que o cara aperta o bagulho que ele hoje em faz. dia tem músicos, cara. Você vê em qualquer barzinho. Que é tudo fake. Não é fake, mas ele Tem também. Tem também. Mas ele O canta. cara só faz mímica aqui, ó. Mas ele canta, mas toda a base Tem, vem. até segunda voz, Até cara. segunda voz. Hoje em dia você bota. O cara tá tocando violão. Ou não. Ou não. Mas geralmente o cara tá tocando violão e bota a bateria eletrônica, aperta lá o negócio e a segunda voz sai. Você tá cantando, a voz sai afinadinha. Caraca, certinho. porra, que Se você maneiro. desafinar, vai desafinar lá também. Pô, maneiro, Enfim, mas Mas é muito maneiro. E hoje em dia, você coloca uma batucada, as minhas composições, eu faço isso. Eu levo num amigo que tem uma produção, 2 amigos que fazem isso, eles têm a batucada gravada, a gente só bota a harmonia em cima daquela batucada que tá ali. Aí você escolhe, aí bota a bateria, bota banjo, bota cavaquinho, violão, aí você tem que tocar. Aí tu vai. Mas hoje em dia facilitou muito. Antigamente não. Para você mostrar, você tinha que ir para um estúdio caro e era muito caro. Então a gente várias vezes bateu na porta das maiores gravadoras do Brasil, que na época era muito distante, sabe? Era muito distante. Só que o Sem Nome estava acontecendo numa questão de região. E a gente era muito paquerado pelos empresários grandes na época, que, por exemplo, do molejo era o Luiz Andrade, a gente chegou a quase assinar com ele, a gente iria assinar com a Sony. Cara, a gente tem uma história. Posso falar isso aí sem medo, sem problema algum. Um cara chamado Miguel, a pronúncia, ele é até gringo, Miguel Plopes. Ele era vice-presidente da Sony Music na época. E ele, na época, não era bom gosto não, tá, gente? E a gente viu, não lembro por qual motivo, acho que bola, viramos amigo do filho dele. E o filho dele falou muito da gente, mostrou o disco, gostou, se amarrou e voltou para a Europa de férias. Ele era o vice-presidente e na época, essa história aí eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira frustração pesada nossa. Cara, o cara, vice-presidente, se apaixonou pelo disco, se apaixonou pelo produto. Já estávamos negociando com, na época, o Luiz Andrade, Deus o tenha, que era empresário do molejo. Amigo do filho do cara. Amigo do filho do cara. A gente estava abrindo todos os shows que você puder imaginar na região do Rio de Janeiro, assim, principalmente Jacarepaguá, das maiores bandas que vinham de fora, Negritude, Molejo, ao contrário, a gente fazia abertura, a gente era contratado para compor o evento, sinal que a gente tinha uma certa qualidade e força na região. E aí ele saiu de férias, um mês de férias. Aí a gente, cara, armou tudo, pô, cara, vai ser tudo maneiro, vamos assinar com a Sony Music. Vocês não têm noção do que é. Hoje em dia mudou muito o cenário. Que hoje tem produções independentes, tem as gravadoras menores, tal. Antigamente só tinha Sony Music, Universal, EMI, BMG, Polygram, existia Polygram nessa época, Abril tinha, então quer dizer, eram muito... Se você não tivesse ali, você não estaria no game, tá ligado? Então, a gente estava indo para, teoricamente, a maior, né? Sony Music na nossa cabeça. Cara, Sony Music é Michael Jackson. Sim. Sony Music é gravadora de... É verdade. Aí a gente, muito doido. E o vice-presidente apaixonou pela gente. E o filho, que é o Alexandre, frequentando nossos eventos, nossos shows,
criando vínculo de relacionamento, de amizade. Até se ele assistir aí, mandar um abraço pra ele. Nunca mais vi o Alexandre. Cara, quando o Coroa voltou, velho, de férias, veio a notícia. Pô, ele tava... Tenta visualizar essa cena. Ele tinha saído de férias pra voltar como... Ele falou, pô, quando eu voltar, vai ser melhor ainda que eu vou ser presidente. Você é promovido a presidente, porque a presidência vai ter uma dança das cadeiras lá, eu vou ser o presidente da Sony Music. Caraca, em vez do cara ser presidente, o cara foi demitido, velho. Putz, cara, Fio. Aí tu imagina a gente nessa ansiedade de um mês, praticamente, contando com aquilo, falando, cara, é só voltar e assinar. Ele já tinha falado, ó, é só voltar e assinar e lançar o álbum. Tô falando aí de 90... Antes de Bom Gosto, tá? Era sem nome mesmo. Sem nome. Tô falando em 90 e alguma coisa. Nunca contei essa história até pra ninguém. E foi a primeira frustração, assim, pesada. Aí eu lembro que quando a gente não assinou, aí logo depois tivemos a saída do menino que cantava com a gente, que era o Serginho Pisciani, que foi a segunda frustração que nós tivemos. Ele saiu do grupo falando que iria, enfim, voar em novos projetos. Aí, opa, caiu a ficha e foi a mudança do nome. Tô falando de 2002. Aí mudamos o nome para Bom Gosto. Por isso, quando as pessoas perguntam quantos anos o Bom Gosto tem, eu tenho que falar que é de 2022 para cá. Não posso falar que é para trás. Sim. Porque antes era outro grupo, era outra galera. Aí foi quando essa frustração também foi se liga, que sirva de lição pra galera aí. Que eu acho que das minhas frustrações, pelo menos eu sou assim. São as viradas de chave da minha vida, onde eu impulsiono justamente ao contrário. Vai dar impulso lá no fundo do poço. Exatamente. Foi da onde a gente mudou o nome e a gente virou literalmente independente. Vamos produzir o nosso evento. Nisso a gente estava cansado de... Ao mesmo tempo que a gente era contratado para todas as casas melhores do Rio de Janeiro, a gente também estava meio que de saco cheio, porque os cachês eram míseros e a gente tinha que tocar o que a galera queria que a gente tocasse. A galera que eu falo, os contratantes. Era papo assim, os caras mandavam o repertório, ó, essa semana tem que ter isso. Tô falando aí de Biruta, Scala. Já tinham música? Vocês já tinham música de vocês? Nada. Ainda nada. Era só música, que a gente tinha as músicas do disco. Sim, as de vocês, que eu tô falando. Já existiam as de vocês. Não, Não. mas a gente não tocava. Não, tinha, mas a gente não tocava. E não eram músicas nossas como compositores. Entendi. Acho que na época só o Flávio compunha, mesmo assim, bem iniciando mesmo. Então, quer dizer, eu não tinha aquela questão de autoral. Aí produzimos, aí virou a chave para produzir a Roda de Samba do Bom Gosto. Criamos o projeto Roda de Samba do Bom Gosto no Valqueire também. Aí, cara, foi a história que já contei algumas vezes. A Roda de Samba num lugar que cabia 300 pessoas, a gente botava 500. Aí daqui a pouco começamos a fechar a rua. Que lugar do Valqueire foi? Ali na Jambeiro. Era na rua? Não, era um bar, mas assim, que na beira pegava da... Jambeiro. Entendi. Eu lembro que fechava uma parte da Jambeiro. Que tinha mais gente fora do que dentro. Lembro que a gente perdia dinheiro pra caramba com isso, porque eu curtia de fora, pra que eu vou pagar se eu posso ficar lá curtindo de fora? Aí mudamos de lugar, aí mudamos pro Gol de Placa. Aí nesse Gol de Placa, na Praça Seca, gravamos uma espécie que hoje, no formato de hoje, que é o que a galera faz, o Menos é Mais fez, que é o que o Revelação fez um pouquinho antes da gente, que é apertar o REC do pagode. Vamos apertar o REC e gravar esse pagode. E assim foi. Aí esse áudio, que na época não era vídeo, né? Chegou na FM O Dia. Não contei uma parte. A gente batia em todas as rádios do Brasil para tocar. E na época, não vou tocar não. Porque não tinha um empresário. Aí, todo mundo falava que quando isso aí era... a Sony caiu o empresário, caiu o cantor, todo mundo. Entendeu? Porque foi uma frustração. E como eu falei, tem gente que sente tanto que acaba, na tua carreira também é assim, desistindo. Desiste. É isso aí. A gente, isso aí. Aí foi a virada de chave para mudança de pensamento, mas também a questão viver profissional. O Mug e o Neguinho seguiram a vida deles profissional como professores de educação física e foi quando a gente criou a nossa sociedade. É mesmo, cara, isso é importante pra caramba. Porque quando a gente teve essa frustração aí da Sony Music, virou a chave, e de fazer evento, foi muito próximo essas duas questões, a gente resolveu abrir a nossa empresa de transporte escolar, que é onde você chegou. Isso aí. Não, pra galera entender que... porque tem uma ordem cronológica que eu acabei contando fora. Não, porque é bom a galera entenda que não chegou a rua, meu pai cantou, cantei, estudei aqui, porra... Sem nome, vira um bom gosto e pica. Não, a gente querer produzir o nosso evento e não depender mais dessas casas que pagavam menos e exigiam tinha um certo repertório para o nosso trabalho, a gente tinha que se manter. E para se manter, a gente abriu essa empresa, graças a Deus,
A gente nunca passou fome, a gente nunca fomos pessoas que, tipo assim, caraca, se ferrou, fudeu, temos que... A gente sempre teve, graças a nosso pai, pagou escola pra gente, sempre tivemos essa condição de ter uma vida digna, né? Então, a gente pôde abrir a empresa e comprar essas vans. E nós 3 irmãos dirigíamos transporte escolar. E já ia cantando pra molecada aí. Então, acontece... Contaminando ele, já... E é muito bacana que hoje a gente vê alunos nossos, que hoje adultos, pais de família, que vão num show e falam, caralho, lembra? Imagina a alegria. Muito maneiro isso. Porra. Aqui na Bet Festival, se betar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix Cash, Bet Festival, betou, ganhou, clicou, sacou. Cara, e você falou uma parada interessante, porque a gente trabalhava no transporte escolar e, a princípio, só o domingo que a gente tocava. E, obviamente, chegávamos na segunda-feira Moído. Só que aí começou, olha como é que Deus, é a hora de Deus mesmo, né? Quando a gente desistiu do rádio, quando a gente desistiu de correr atrás da gravadora, as coisas viraram ao contrário. A gente, como tinha uma roda de samba com uma média de 2.000 pessoas, as gravadoras e as rádios começaram a procurar a gente. O Rogério disse que essa parada das rádios não é simples tocar nas rádios, né? Dependendo se está começando, às vezes tem até que dar uma... Quem comandava as rádios eram as gravadoras. É porque é negócio. É negócio. Tudo é negócio. É negócio. Não tô nem falando que tá certo ou que tá errado, mas é negócio. Os caras estão ali pra ganhar o dinheiro deles também. E pra botar você ali, às vezes o cara aceitava alguma parada ou outra, assim. Exatamente. Dar um dinheiro, não sei quanto se é muito, se é pouco. O Rogério falou pra gente isso aqui que tem que fazer. Se não fizer, não vai estar lá. Se você não tiver essa relevância que vocês têm hoje, senão você não vai. Infelizmente acontece isso. E a gente não tinha dinheiro na época para fazer isso aí que você tá falando, negociar ou dar show. Até porque dar show, quem vai querer meu show na época? Verdade. Né? Só que aí foi aí que a nossa moeda de troca era o nosso público. A gente tinha o público que a rádio queria. As rádios queriam. E os produtores viam a gente já como bola da vez. Aí, só que tínhamos um CDzinho que viralizou, que na época nem tinha esse termo, Eu ganhei esse CDzinho que viralizou, que chamou atenção. Que vocês mesmos produziram esse CDzinho? Não foi produzido, foi play. Play no REC, né? REC. Boa noite, REC. Tá. E aí vocês vendiam nesses eventos? A intenção de vender era divulgar a roda de samba e divulgar de alguma forma o nosso som, a nossa música. Não, sem sacanagem. A gente não tinha pretensão nenhuma mais de ser artista de sucesso. A gente queria tocar o nosso domingo ali e vamos dirigir van e fazer nossa empresa andar. Só que isso, como eu te falei, né? Quando a gente se desligou de uma parada, a parada veio ao contrário. Aí veio a proposta de uma carreira do Bruno do Lelê, né? Bruno do Sorriso, que na época foi até um desafio, porque a gente era considerado um grupo de samba mais pro raiz do que pro pagode, que a galera chamava de mela cueca. Pagode romântico, né? Vamos respeitar. E na época fomos um pouco até criticados por isso, porque todos os produtores que você puder imaginar da cena, considerados de samba, procuravam a gente, frequentavam a nossa roda de samba, éramos já apadrinhados pelo Fundo de Quintal e já tinha pulei essa parte já. A gente já era, tinha todo mundo que gostava de samba, frequentava a nossa roda de samba. E a gente já era um pouquinho, assim, digamos, respeitadinho na época, por um grupo que estava começando. E resolvemos fazer o disco com o Bruno, do Sorriso Maroto. Aí todo mundo, cara, velho, vocês são malucos, vão gravar com os caras, eles vão gravar nhenhenhen com vocês. Falei, não, cara, é porque a proposta deles era a sensibilidade do Bruno e do Lelê na época. Foi, primeiro que, detalhe, não tinham produzido ninguém. E segundo, porque a gente acreditava que a gente iria ter voz nesse projeto. Coisa que não acontecia muito na época. Hoje mudou muito o cenário. Mas antigamente os produtores meio que falavam, tu vai gravar isso e tu vem só pra botar voz, tá? O disco é a gente que faz. Era mais ou menos assim que fazia. E eu não curtia muito isso. E o Bruno não, falou, não, cara, vocês vão tocar, vocês vão opinar, vocês vão escolher, vocês é que mandam, a gente só vai ajeitar esse disco de vocês que já tá pronto. E assim apareceu o primeiro álbum do Bom Gosto em 2006. Qual o nome?
Roda de Samba ao vivo. Roda de samba ao vivo É. do Grupo Bom Gosto. Aí... Isso uma foi em história 2006. Aí foi lançado em 2007. Pô, aí é o disco que tem tanta coisa pra falar. Camará, Amizade. Amizade já é desse... a gente cantava na roda de samba. E é uma música exemplo. Amizade de 300 anos. 300 anos é Se Zumbi. Tá maluco, cara? Eu ouvi É um essa música exemplo de 80 música vezes na Alemanha. Faziam parte desse movimento ali da roda de samba que meio que, por mais que sejam regravações, elas meio que se tornaram nossas. Não, Que é um- a juventude, a galera mais jovem, É. escutou da boca de vocês pela Sim, primeira sim, vez sim. e até então só conhecem por vocês, Sim. compadre. E não, a gente tem muita tranquilidade, não tem vaidade, muita tranquilidade de saber o tamanho da nossa responsabilidade nas obras que a gente regravou, sabe? O Fundo de Quintal, pô, nossos ídolos, nossos padrinhos, mas eles mesmos Fala sabem rapidinho, disso. como é que eles viraram? Eu sei um pouco da história. Vocês abriram um show deles, não foi isso? Isso. Abriram... Eles frequentavam a nossa roda de samba. Isso, ele aí. Principalmente o Birani, a Demi Batera. E legal você falar. Quando você falou do Fundo de Quintal, você só falou do Bira. Eu sei que você gosta de todos, Sim, sim. mas o Bira tem um instrumento que eu tocava, que você por causa da tocava, por relação causa da relação normal, do instrumento. Relação normal. Eu peguei o que você falou, tô É, esperto. e de amizade também, porque É. a gente, Birani, que Deus o tenha, minha referência como percussionista também, como artista e como ser humano, cara. Quem não teve a oportunidade de conhecer o Birani perdeu um grande ser, um cara educadíssimo, enfim. Eu parei ele na rua uma vez, É. parei na rua. Posso tirar uma foto com o senhor? É um gentleman. E eu tenho Ah, certeza ele- que é. não, o cara falou, não, claro que pode, meu filho. Eu falei, cara, esse povo não tem noção de que tu tá passando, tu tá maluco, não sabe quem é você. Juro pra você sair da academia. Tirei uma foto com ele, assim, pô, fui amarradão embora pra casa. Pô, Ele, cara, ele cara. era demais. E a obra dele tá aí, se fala por si só. E eles frequentavam a nossa roda de samba. Aí, um belo dia, fomos abrir o show deles na Barra da Tijuca, não lembro a casa. E eles... Clube da Aeronáutica, eu lembrei. E eles nos chamaram no palco. A gente acabou de tocar e fomos assistir. Isso que a gente tá assistindo, eles chamaram a gente no palco. E apadrinharam a gente de forma bem natural, onde... E foi esse, uma máquina choradeira. esse batizado, ele como é que ele é? Ele é... Chama no palco. Ele chama no palco e, pô, a gente tá apadrinhando você. Apadrinhando. Mas você não sabia Você disso. não sabia de nada. Surpresa? Surpresa. Cara, foi um dia, assim, um dos dias mais, assim, emblemáticos nossos, assim, sabe? Porque, pô, como eu te falei, né, cara? Toda a obra do Fundo de Quintal eu consumi de forma para eu aprender a ser o que eu sou hoje. Então, vendo aqueles caras ali, tipo, fazendo uma analogia para a bola, é como o Pelé te Passar a chuteira. passar a chuteira. Isso aí. Como o Zico te passar a chuteira, como Ronaldo, enfim, Romário. E eu sou muito grato a eles e hoje por serem amigos. E não é só apadrinhou e nunca mais viu. Não, a gente manteve e mantém um vínculo, não só de amizade, como eles convidaram, eles participaram de 2 DVDs nossos e nós participamos, fora projetos paralelos, né? E eles convidaram a gente para participar do último DVD, que é o de 45 anos. Infelizmente, logo após falecimento, no mesmo ano até, eu acho, mesmo ano, o falecimento, ano passado, né? O falecimento do Birani. E eu cantei a primeira música que eu aprendi deles, que foi Chua Chua. Eu pisei na folha seca. Então, quer dizer, pra mim, assim, gravar essa música foi incrível. Não lembro nem que parte eu tava, mas... Não importa. Tava falando que você, da gravação do primeiro disco com o Sorriso Maroto em 2000. Aí, cara, gravamos o primeiro álbum. Esse álbum tocaram umas 8 a 9 músicas. No rádio coisa já. que é muito difícil. No rádio já. Sem pedir, né? No Então, rádio já. não vou mentir, existia na época, Sim. até porque um artista novo, por mais, existia uma negociação. Então, uma negociação tem várias variáveis, cara. Isso, você qualquer coisa. Porque é show, pode ser uma visita, pode ser troca de algum, enfim. Isso aí, uma negociação, uma troca. Parceria. Aqui é um favor Isso pra cá, aí. um favor pra lá. E a gente tocou muito. E aí depois no segundo álbum veio aí teve a saída de um dos meninos. A nossa correria tava tão grande que eu acredito que vocês também, tá? Que quando a gente se propôs, é muito louco, né? Como eu te falei, a gente se propôs a não viver mais de música. E um deles, que é o Deco, a gente descumpriu o que a gente combinou numa reunião. E eu acho que o Deco levou isso tão a sério que quando ele se viu com 35 shows e uma responsabilidade de cantar sempre as mesmas músicas, de estar sempre... Eu acho, tá?
e não aguentou. E, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Pum, saiu. Não virou, não seria mais um lazer, Isso aí. virou profissão. Aí ele saiu, aí entrou o Thiago, aí gravamos um primeiro DVD com o Thiago, que meio que, em aspas, as pessoas não... a figura do Thiago entrou literalmente no lugar do Deco, onde as pessoas nem sabem da existência do Deco, não tanto. A galera Verdade. digital hoje não pegam, mas se você pegar o primeiro álbum do Bom Gosto, vai perceber que é outra voz ali, cantando Amor Chegou, cantando Ninguém é Dono de Ninguém. Enfim, aí o Thiago, o que nós fizemos? Para evitar problemas de comunicação, nós botamos o Thiago para gravar as músicas que o Deco gravou, que já eram sucesso. Aí esse primeiro DVD, que é o de 2009 na fundição, tem o MV Bill, que tem o Alexandre Pires e o Fundo de Quintal, e o Thiago já regravou essas músicas. Ou seja, esse primeiro álbum, que é um álbum branco, a galera aí de casa pode procurar aí, Bom Gosto, é um álbum branco. Álbum, a galera... Álbum é um disco. Mudamos de... CD. O Deco tá ali. E a voz dele tá ali. Só que muita gente nem percebe isso, entende? Entendi. Porque não teve muita diferença, né? Isso, e porque não tinha muita imagem. Não tinha imagem, era muito A gente não fez televisão, Mas, cara, esse disco tocou muito. Foi o que levou o Bom Gosto. Aí depois, nesse disco aí de 2009, com o Thiago, tinha Curtindo a Vida, Aqui Pra Você, Obrigado Não Tá Com Nada. E essas músicas já tocavam. Aí depois veio a Patricinha, no disco de 2011. Isso. Que tem a Mas participação 2009 já foi explosão. Aí foi Brasil. Não, 2009 já foi explosão. Não foi só nacional. região sudeste, São Paulo. Não. 2009 já foi. Não. Foi Eu explosão. tenho, cara, a gente, durante essa saída, a transição Deco pro Thiago, a gente tem até curiosidades, assim, que o Thiago, quando ia no show, as pessoas chamavam de Deco porque era o único ponto branco no grupo. O Deco também era branco. E as músicas eram as mesmas, e a voz não parecida, mas não era uma voz tão grave quanto a minha e era diferente da minha. As pessoas achavam que era o Deco, e o Thiago foi chamado de Deco por muito tempo. Tu lembra o dia que você falou você falou que o rapaz se viu com 35 shows no mês, que você não tinha mais como coincidir, o dia que você largou o transporte. Essa fase é muito interessante. Isso é legal você falar, pô, não dá então, mais. A molecada ficou chateada. Ficou. A gente delegou, na verdade, a gente passou a empresa para... Não, a gente continuou fazendo a gestão da empresa, porém botamos motoristas. Só que começou a não valer a pena, a credibilidade... Pô, os responsáveis queriam a gente ali. Entendi. Não pelo lado artístico, mas sim confiança. Pela confiança. Claro. Quem tem filho sabe como é que é. E a gente começou a não valer tanto a pena financeiramente. Aí resolvemos... e graças a Deus a música estava dando bastante resultado. Plim, plim. Aí a gente não podia mais conciliar tanto. A nossa cabeça não estava mais voltada para isso. Mas o start, eu acredito que foi quando a gente se viu muito cansado, cara. A gente se viu muito... por questão de responsabilidade mesmo. O meu irmão Macaé sofreu um acidente por estar dormindo, mas graças a Deus, sem criança nenhuma. Na verdade, não estava nem no horário de trabalho. Mas a estafa bateu nele, ele apagou e bateu com o carro. Acho que isso foi um sinal pra gente... Já aconteceu isso comigo. Aí a gente resolveu parar e botar outra pessoa. Aí passou mais um tempo, a gente resolveu parar mesmo a empresa e não seguir mais. Mas, cara, tem até uma história. Essa história aí que eu contei do Macaé é engraçada. Nossa, uma das primeiras vezes que a gente foi na rádio, a gente... Sabe qual rádio foi? Foi FM Dia. Na FM Dia mesmo. Na FM Dia. Foi a primeira rádio até dar oportunidade pra gente. Assim, nível de tocar de verdade. Aí já se falava que a gente era um grupo que tínhamos uma atividade profissional além da música. Mas aí como é que é, cara? Vocês dirigirem, não sei o quê. Como é que não fica cansado, não? Aí o André Neguinho. Porra, fica, cara. Pô, uma vez o Macaé até dormiu no volante e bateu. E detalhe, nesse dia foi gravado pra caramba, que nós avisamos a todas as crianças, avisaram os pais. Ouçam lá a rádio, quem que vai estar lá? Aí tu imagina, o Flávio tinha que estar aqui, cara, mas depois ele perguntou a história. O Flávio olhou pro André aqui, vou até tirar, fez assim pro Neguinho. Não acredito. Quebrou a empresa. Cara, Por isso que fechou. Vocês são irmãos, mas eu vi o Flavinho agora fazendo essa cara. Essa cara aí. Meu irmão, foi engraçado pra caramba, porque é óbvio que não era pra gente falar ali, e óbvio que o Macaé não bateu com criança. Mas imagina você, pai, ouvindo uma parada dessa.
Os que tinham e os que queriam contratar. Os que queriam contratar. Cara, mas graças a Deus a gente sempre teve uma relação muito maravilhosa. Como eu falei, tanto com as crianças como os pais. E foi unanimidade assim, pô, vamos parar, porque graças a Deus a carreira estava andando. E a gente era realidade assim, nacional. Curtindo a Vida foi um barulho muito grande, que é até hoje. Até hoje, Curtindo a Vida. Ela e a Patricinha do Olho Azul é impressionante. Onde vai? Essas duas, onde o Bom Gosto vai, tem que tocar. Tem que tocar. E tem uma particularidade assim, que as duas músicas, né? Mas eu digo a Curtindo a Vida, não só pro Bom Gosto, mas eu falo muito com os artistas, assim, amigos, eles falam, às vezes o show tá meio morno. Aí sabe aquela bola de segurança? Dá naquele cara que ele resolve? Que ele resolve, é isso aí. Ela muda o cenário, assim, ela transforma o ambiente. É muito astral essa música. É astral, essa música marcou pra caramba. Pra galera que não sabe, é o Guerê. Porque esse negócio de nome de música, muitas vezes as pessoas ficam, cara, aí ele não sabia. Falei Curtindo a Vida aqui. Agora tu sabe qual é. Cara, e isso é uma curiosidade que eu tenho, opinião minha, como hoje também compositor, eu me preocupo hoje, eu acho que a galera tem que ter um cuidado hoje, até para você dar um Google, isso é uma opinião, tá? Não é uma regra, não. Claro. Será que se Curtindo a Vida, eu falei isso uma vez pro Adriano, não falei pro Caetano, pô, pior que o Caetano pode ficar até enciumado com isso. O Curtindo a Vida, óbvio que tá dentro do contexto, e a música é Curtindo a Vida, assim, no sentido literal da palavra, né? Pô, é uma música, quer saber tudo, tem um porquê, tô legal. Curtindo a Vida é o nome perfeito pra música. Mas aí, na questão procura hoje no Google, será que se fosse outro nome, ela não teria mais... seria mais fácil para as pessoas pesquisarem? Eu vou te dar um exemplo aqui. A música Mata Papai do Sorriso, tá? Vou dar um exemplo aqui. Não, Vai Lá, do Fundo de Quintal. Sim. Hoje, se você botar lá, vai lá no Google, vai te levar para essa música do Fundo de Quintal. Mas será se o nome da música fosse Estamos Procurando José, que tem parte da letra? Sim. Tu não ia achar, tu ia demorar mais a achar. Então, eu tenho uma opinião que, como obra, eu sei que o romantismo é muito forte em relação a isso, quando a gente está compondo, mas o pouco que eu faço, o pouco que eu componho, eu tento, quando escrever, quando botar nome na música, eu tento achar um meio termo entre o que a música está querendo passar quando eu escolho o nome e também o que é a forma, a sílaba forte, a palavra forte da música, o trecho forte da música. Porque muita gente, eu tenho certeza que quando as pessoas procuram Bom Gosto, procuram Guerê. É a mesma coisa para fazer um corte. É a mesma coisa num corte. É isso aí. Tu tem que ter uma palavra-chave ali. Uma palavra-chave. Fácil que todo mundo coloca que acha. Não, isso é do caralho. Isso é um papo. Não, do caralho pra você ter essa ideia. Pensar nisso, você é fudido. Tá. Então, mas é uma parada que eu, como compositor e como cantor, tenho esse pensamento até no resultado final de lucro para mim. Porque quanto mais fácil na procura aparecer o podcast de vocês, a música minha, o clube ou a rua que você está procurando, né? Vamos falar aqui. O lugar, quanto mais fácil hoje em dia você der o Google e botar lá qual é a marca da bola? A propaganda da bola aí. Euro? Betfest. Ai, Betfest. Quanto mais... Quanto mais fácil... Faz o Pix. Faz o Pix aqui no pai. Então, quanto mais fácil tiver na procura... imagina, o nome da parada é Betfest, mas na procura tu vai dar outro nome. Não pode, não serve. Então, eu acredito, tá? É porque não tá me vindo aqui o nome de uma música que sirva como exemplo, tá? Mas o Curtindo a Vida acaba sendo um exemplo, mas eu tenho outras músicas que acabam virando subtítulo. Entendi. Exemplo. Caraca, não vai me vir. Guerê mesmo. O Guerê acaba virando subtítulo também. Da música. Só que eu vou achar até o final da entrevista, eu vou achar um nome de uma música que ela, se tivesse outro nome, com certeza ela seria maior. Mais fácil. E ela seria maior, ela teria mais players, ela teria mais resultado, entendeu? Eu acredito nisso. Porra, caraca. Vida mansa, e pra você compor, qual é a hora que aparece? Nem eu sei. Comigo funciona literalmente inspiração. Comigo. Mas cada caso é um caso. E comigo aparece geralmente o assunto
eu não gosto muito de compor, mas eu não... Gente, eu não sou um compositor, tenho poucas músicas gravadas e eu componho pra mim e pro bom gosto, tá? Eu não componho pra ficar mandando pra artistas. Eu não tenho esse pensamento. Mas quando é que surge ainda. assim? Então, eu tô explicando porque a galera pode falar, pô, quem é ele pra falar? Pô, não é nem próximo de nada. Quem é ele pra falar? É. Tá maluco? Não. Eu sou, como compositor, eu tenho uma noção. Mas Uma noção. você pensou nisso? Fazer uma música é difícil pra caramba. Tem um amigo que ele fala assim, rapaz, eu fiz uma música, eu faço uma música, quando eu vou ver já tem. Quando eu vou ver já tem, já fizeram antes de mim. Então, difícil, cara. a minha forma é o seguinte, quando eu acho um assunto, caraca, eu vou falar de xícara preta, por exemplo, tá? Caraca, esse assunto aí nunca ninguém falou. Então, vamos lá. Aí esse assunto, comigo é assim, fica girando na minha mente, tipo assim, até meses. Só que eu tenho que achar melodia pra isso, que é onde esse teu amigo pensa que já fez a Aí, quando eu me baixa uma melodia, que aí é coisa de Deus, literalmente, caraca, aquela melodia ali, eu vou fazer eu quero... Porque melodia, pra mim, aparece mais fácil do que assunto, cara. Eu já ouvi isso, que a galera faz primeiro a melodia pra depois botar a letra em cima, não é isso? Ou Olha que seja, coisa maluca. não necessariamente a letra, mas o assunto. O que vai girar o assunto? Por exemplo, recentemente eu fiz uma música com 2 parceiros, que foi um assunto que eu achei, caraca, um assunto... Fala de Boa Noite Cinderela. E é um assunto... Ainda nem mostrei pro Bom Gosto essa música. A música, cara, é tipo assim, a história de um cara que vai tá no pagode e a mulher acha que ele tem dinheiro, aí vão pro motel, aí ela dá um drink pra ele, aí ele acorda, obviamente, tipo, na verdade o nome da música nem escolhi, mas tá em Boa Noite Cinderela, Se Beber Não Casa. Aí ele toma um drink, aí ele acorda no outro dia com a aliança no dedo, caralho, só que a mulher, quando acorda, aí ele fala pra ela que ele não tem R$1 no bolso, enfim. Como é que é? Vou lembrar. Se ferrou. Ela deu o bote errado. Deu o golpe errado. Então, esse assunto, na verdade, o parceiro mandou a primeira pra mim. Aí o refrão, como que é? É tipo... Caraca, mano, tem que lembrar agora. Foi Boa Noite Cinderela, que eu fiquei, foi muito louco, não consigo imaginar. Acordei cheio de medo, com a aliança no meu dedo, olha onde eu vim parar. Se beber no caso e nunca, o final feliz da história eu vou contar. Eu tava duro igual um coco, e ela que caiu no golpe que pretendia me dar. Não tem real no bolso, e a conta do Como é que motel faz ela um teve bagulho, que como é pagar. que faz um bagulho desse, rapaz? Já que O cara estamos fala que não é casados, compositor. Eu não sei. Mas como é que escreve? Lembrei, isso aí é o refrão. Porra. A música é o seguinte, posso fazer, né? Depois vocês cortam. Tudo. Não, tu faz se tu quiser, vou cortar, não. Tudo começou numa balada. Eu pedi uma gelada, ela se aproximou. Toda carinhosa e envolvente, foi me olhando diferente, até que o clima esquentou. Depois daquele beijo, eu entrei em desespero. Ela tá pensando que eu sou doutor. Pedi licença, corri pro banheiro, joguei água no meu rosto, o nervosismo até passou. Já de cabeça fria, com ela de companhia, peguei o meu carro e vamos de rolé. Entrei no carro, no quarto com garagem, só lembro que o nome era Chanceler. Eu mal, quando caí da cama, ela disse que me ama. Foi me dando um drink pra eu relaxar. Caraca. Vai. Sei que o refrão é. Oi, boa noite, Cinderela. Eu fiquei, foi muito louco, não consigo imaginar. Acordei cheio de medo, com a aliança do meu dedo, olha onde eu vim parar. Se fudeu. Se beber no caso e nunca o final feliz da história eu vou contar. Aí é a volta do cara. Eu tava duro igual um coco, ela que caiu no golpe que pretendia me dar. Não tem R$1 no bolso, e a conta do motel ela teve que pagar. Aí o final, já que estamos bem casados, nossas dívidas nós temos que rachar. Tá maluca, essa música é a cara de vocês, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Eles nem ouviram ainda, que essa música é minha, do Leandro Ferreira e do Maninho Gonzaga. E essa música é o seguinte, pronto, vou contar como foi essa música. Ele já tinha o início dela, até um pouquinho antes de chegar no refrão, há um tempo, aí me mandou. Aí eu falei, caraca, o final, eu tenho uma teoria, né? Música, óbvio que filme às vezes é maneiro, tu vê o mal se dá mal, mas pra mim o mal se dá bem. Mas pra mim o mal tem que sempre dar mal. Eu tenho essa teoria. Aí, a mulher tá dando volta no cara, até sempre de exemplo ruim, né?
Pô, a mulher dá uma boa noite, Cinderela pro cara, o cara corta todo ferrado e o cara ainda vai ficar fudido. Aí que eu pensei, cara, aí que tá, que veio o papo. Eu tinha um assunto de um jeito. Aí eu criei a melodia, só que eu queria de algum jeito virar o jogo. Entendi. Aí foi quando eu entrei e fiz essa parte que foi Boa Noite, Cinderela. Eu fiquei, foi muito louco, não consigo imaginar. Acordei cheio de medo, com a aliança no meu dedo, olha onde eu vim parar. Se beber não case nunca, o final feliz. Agora começa a mudar. O final feliz da história eu vou contar. Eu tava duro igual o coco. Ela que caiu no golpe que pretendia me dar. Não tenho real no bolso e a conta do motel ela teve que pagar. Já que estamos bem casados, nossas dívidas nós temos que rachar. Né? Maneiro, Não, maneiro. maneiro. História. Pô, tem Mas toda por que eu perguntei isso? Eu me amarro aqui no Leandro, do Leandro Leonardo, né? É Leandro ou qual que é vivo? O Leandro morreu. Leonardo. O Leandro morreu. Então quem tá vivo? Leonardo. Leonardo. Pra você ver como ele gosta de sertanejo. Vamos, Isso é porque ele foi igual do cara. imagina de mim. Uma vez eu escutei uma entrevista dele que ele falou assim: quanto maior o chifre, maior a inspiração que ele tem. Sim. Né? Agora, não tô falando que é a mesma coisa, Sim. mas. Não, cada assim, um. pô, cada chifre, quando tu toma um chifre foda, sai as melhores músicas. Eu não tenho as minhas histórias, eu não boto. Assim, é difícil acontecer de eu colocar a minha história nas minhas músicas. Eu vou dar um exemplo agora do Pega a Senha, que é uma música também que eu fiz. Já vivi uma situação dessa, claro, mas eu procuro ver o que o cotidiano tá falando. Eu fico antenado o que tá rolando. Aí a melodia, eu acho mais fácil colocar. Para mim, o grande barato é o assunto. A Pega a Senha que eu tô falando é: você deixou o nosso amor voar no vento, e agora eu só lamento se você chorar. A fila andou e pra você não tenho tempo, vá lá e pega a senha pra me esperar. Então, quer dizer, Maneiro. Pega a senha, Pega a senha é um nome bom. é um nome bom. Nome bom. Entendeu? Nome bom. Tô ligado. Já entendeu, Tô ligado. já entendeu. E isso deve acontecer geral. Por exemplo, isso, Patricinha do Olho Azul, o nome é bom, Bom pra porque é o caralho. nome forte da música. Eu moro no morro, lá do Zona Sul, tô ligado? Patricinha do Olho Azul. Patricinha do Olho Azul também. Aí essa música agora que eu cantei, que até ainda não tem nome, nome. eu tô entre colocar Se Beber Não Case ou Boa Noite, Cinderela. Ainda tô na Entendi. dúvida. Porque Se Beber Não Case também é bom pra caraca. Faz a associação Remete do. ao filme. O filme. Se beber, boa noite. Enfim, eu tô ainda... Eu vou até, vou até postar essa música. E fazer uma enquete. Aí, galera, qual o nome da música? Maneiro. Vai que explode aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que foi pra você na pandemia, cara? Porque deu uma merda do caramba, né? Sim, Não só sim. em saúde, o caramba, mas pra vocês que trabalhavam com o público, foi muito difícil porque vocês, como você falou, vem um problema, mas vocês sempre crescem dentro desse problema, né, cara? Então, graças a Deus, a gente sempre teve uma cabeça muito voltada para ter o nosso, além do nosso que a gente vive, guardar um dinheiro para investimentos futuros e emergências. Como tive a emergência da minha vida. Diferente mesmo. Eu tive a emergência da minha vida, que foi um transplante de órgão, que graças a Deus eu fiz pelo plano de saúde e não precisei de altos investimentos financeiros, né? Consegui doador vivo. Vamos falar disso, eu vou querer saber disso. Enfim, daqui a pouco. E eu não tive problema, graças a Deus, financeiro para isso. Mas serviu de experiência para que a gente, se acontecesse uma situação emergencial, como aconteceu na pandemia, a gente sempre guardou. E assim aconteceu. Só que chegou um momento que começou a bater o desespero, que hoje é fácil falar. Mas na época que começou tudo, ninguém sabia o que iria acontecer. Quanto tempo ia Quanto ficar tempo parado? iria Todo mundo ficar. achava que ia demorar 90 dias. Todo mundo achava que era uma coisa e era outra, e depois virou outra, que virou outra. E até hoje ninguém Até hoje não virou nada que a gente esperava. Aí a gente conseguiu se manter com esse caixa, tá? Mas começou a bater esse desespero. Caraca, velho, e aí? Tá acabando. A gente, de início, começamos a ajudar, conseguimos ajudar a nossa empresa, tá? Aí depois conseguimos, junto com parceria, até agradecer a galera da CUFA, o Celso Altaide, que ele disponibilizou cestas básicas para a gente dar para nossa equipe e conseguimos manter. É aquela questão que a gente falou lá do início. Nem sempre é dinheiro.
Aliás, eu sempre acho que não é dinheiro. Relacionamento é muito mais Muito mais. importante na vida do que dinheiro. E a gente conseguiu, com essa questão do relacionamento, manter a nossa equipe. E, não vou mentir, fizemos alguns shows. Quando eu fiz o exame, foi muito louco isso, cara. Esse dia foi foda. Recebemos uma proposta para fazer uma empresa de plano de saúde, até que eu não lembro qual. Uma live. Cachê, pago, show, né? Só que uma live. Pô, só que tem que fazer exame, todo mundo vai ter que fazer exame de Covid, porque, né, pra estar lá junto. Caraca, eu fui fazer o exame, eu já tinha tido a porra Não sabia. Nem viu. Nem passou E- despercebido. E eu era o cara mais que todo mundo tinha medo, inclusive eu, por ser transplantado, Sim. imunidade baixa, uma série de blá 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 blá. Tirou onda. Aí chegou lá, tava lá. Pô, já tive contato. Eu falei, meu Deus, fiquei feliz, assustado, não sabia o que tava. É isso né? aí. E fiz a live, só que a partir daí foi a virada de chave. O quê? Tava tendo já uns shows, tava começando a afrouxar as coisas, né? Eu tô falando aí de julho de 2020, eu acho. Sim. Ou 21. Agora, não lembro. Sei que eu falei, ó. 21, Não, 21. 21. Porque Falei, 20, gente, tá que a tudo parada fechado. começou em Começou- março. Isso aí. 21. É, 21. Peraí. Junho ainda tava É, amarrado, tava preso em amarrado. casa. Então, beleza, 21. isso aí. Então eu falei, gente, vamos soltar o animal. Vambora, vamos pra pista. Por quê? Já peguei e tive contato com um pouco. Aí procurei me informar. Dentro dos medicamentos que eu tomo, pra vida toda, tem uma substância que meio que agride, por coincidência ou não. Digamos assim, eu pego o vírus com 80% de força. Bate em mim com 30%. Entendeu? Entendi. Ele perde força. Foi por isso que eu peguei assintomático. Aí eu soltei a agenda, cara. Eu falei, escritório, pode vender. Aí foi quando a gente, ufa, Deu uma relaxada. conseguiu Não, se respirado. manter. E muita comunidade. A gente fez muita comunidade. É isso aí. Muita comunidade. Porque Não, a- não tem, não né? tem muito controle, a galera não, Isso aí, não sem vai. hipocrisia. Não, Papo claro. aberto, sem Não, hipocrisia. claro, é verdade. E a galera lá também, enfim, todo mundo com a imunidade boa. Pô, eu sou da favela, parceiro. Eu tenho, não Exatamente. tem nem uma encravada. É verdade. Aí, É verdade, pô. eu sou muito grato, a gente é muito grato. E conseguimos manter festas particulares e tal. Conseguimos manter até que voltamos com força total e, graças a Deus, não precisou esvaziar esse caixa aí que eu falei. Fora as comunidades, eu gosto de falar favela. As favelas Sim. que vocês tiveram que tocar, parece ser mais forte, mas pra mim é mais real, entendeu? Isso aí. Pra mim é mais real. Mais A real, favela isso é mais real. Ainda mais pra quem viveu. Teve alguma casa de show pô, que você teve... Vocês não tiveram, né? Quem falou, o Rogério falou que, pô, na volta, né? Eles tiveram que entrar em cada lugar pra tocar. Teve algum lugar, assim, pitoresco que vocês tiveram que tocar na volta da pandemia, até pra poder fazer a grana girar novamente? Pô, Tiveram cara, que- eu tenho uma história, Fernando. Viu? Eu tenho uma história que não é Futuquei. sacanagem, não. Futuquei. irmão. Foi a história mais louca que eu já vi na minha vida. Nós fomos contratados para fazer. A gente faz muita formatura, muitos eventos corporativos, né? Graças a Deus. E uma dessas, Goiânia, a gente foi contratado para fazer a faculdade, a medicina da turma tal ano, que já tinha sido adiada, e eu não lembro qual agora, o ano, enfim, o ano que eu digo, que é turma 19, turma 20. sim. Isso. E fomos contratados. Aí tinha gente, uma dupla também, tipo, não sei se era Henrique e Juliano, sei que eram 3 artistas grandes, um DJ também forte. E a festa só iria acontecer, não sei se você sabe, Brasília e Goiânia era o lugar onde eram as regras mais Mais rígidas. rígidas. É a capital do país. Isso, né? isso aí. E Goiânia também. Aí o evento não ia ter, tanto que até 5 horas da tarde não sabia mesmo se ia ter o evento, o show. Resumindo, conseguiram ter com uma condição. O evento era para 6 mil pessoas, eu acho. Não lembro exatamente, mas era por aí. Resolveram dividir a festa em 3 turnos. De forma literal. Olha que bizarro. Tipo, exemplo, de meia-noite às 2, uma galera. Da de letra 2 A às à letra Isso, F. por aí. De 2 às 4, outra galera, e de 4 de verdade. Aí nós tocamos. É. Eu lembro que o nosso voo era 5 horas da manhã para voltar. A gente tinha que fazer. Nosso horário era aquele ali de meia-noite às 2. Muito bizarro. Aí anunciou. Com vocês, bom gosto. Primeiro detalhe. E só teve esse evento. Hoje eu posso falar isso. Porque a filha do governador do estado estava se formando. Senão não ia ter o evento. Que ele já tinha sido adiado várias vezes.
Aí a gente cantando, tu imagina. O cerimonialista chegava pra mim e falava, ó, primeira coisa, primeira regra, não manda ninguém levantar, o povo não pode levantar. Olha isso, show de pagode, não pode dançar. Tinha que pegar a comida, que tinha negócio pra servir lá, e voltar. Cara, no meio do show, pô, imagina, aí o nego levantava, o cara vinha. Detalhe, tinha drone no evento. Evento fechado, só que bem alto. Drone, tipo, vigiando, segurança, olhando. Bizarro, cara, bizarro. Né? Pra ver se as pessoas se aproximavam. Olha isso. Caraca. E as pessoas dançando sentadas. Aí quando alguém levantava Caraca, e não que obedecia aquele sinal do segurança, que botava a luzinha nas pessoas, por 3 vezes o cerimonialista veio, dá o microfone aí. Pô, gente, vou pedir por gentileza. Para no meio do show. Parava no show. Pra você sentar, não pode levantar. Assim mesmo. Aí calma. Aí, isso, o show comendo, daqui a pouco, o cara de novo, pô, poderia falar aí? Eu, claro. Vem aqui. Pô, gente, eu queria, como vocês sabem, um combinado no meio do show. O combinado foi assinado um contrato. Queria pedir pra vocês se retirarem no meio do... Imagina, pô, cara, quem se formou e que tem filho, que tem família, sabe? É papo de... Ainda mais medicina, é papo de 20 mil. Não, pô. Por mês. Que você... Não, não por mês. Pela faculdade. Pela festa. Pela festa. Você paga pela festa, você espera a tua vida, aquele teu momento todo ali, a tua vida toda focada naquilo ali, pra tu ser expulso da tua própria festa. O cara, simplesmente, ó, vocês têm 20 minutos, a gente tem 20 minutos pra vocês se retirarem e 20 minutos pra outra galera entrar. Acabou o show, assim, no meio do show. Aí, Parece que é piada. Parece que é piada. É. Aí, detalhe, eu fiquei, e aí, a gente volta? O cara, não. Se vocês puderem voltar depois desses, no caso, 20, meia hora, vocês podem voltar. Mas a gente tinha um horário, porque a gente tinha que chegar no aeroporto 3 horas da manhã. Então, quer dizer, não deu. Ou quer dizer, foi um artista para um grupo. Isso aí, cada um viu um show. Cada um viu um show. Só que imagina você convidar a tua formatura de medicina. Família Pô, toda. mãe, pai, tio, amigo, e paga, cada pessoa paga. Isso que eu falei, é 20 mil, eu não sei nem, depois tem que até me informar sobre isso. Se é 20 mil por cada convite ou por cada aluno. Cada aluno. Deve ser sei. cada aluno e Deve cada ser. aluno tem direito a Cada levar levar 10. Isso aí. deve Coisa ser assim. assim. Isso aí. Sei que foi frustrante pra gente, mas pra gente não mudou nada na questão. Fizemos o nosso, mas é frustrante porque a gente gosta de fazer o show completo. E você quer ver o pessoal pulando, passando energia maneira. Mas o bizarro foi ter drone dentro do evento, o cara mandar sentar, e quem levantava, e eu não poder animar Isso completamente. aí. Pô, não é o show do bom gosto. Show do bom gosto. Não é o show do bom gosto. Quase que o cerimonialista tem que levar o cachê, porque ele que falou mais. Falou mais do que vocês. tu. Do que Então, tu. quer dizer, foi o lance mais bizarro, assim, que eu já tive que passar na questão, assim, de controle. Já aconteceram comunidade ter que parar, já de subirem no palco e eu não ficar à vontade. Já aconteceu banheiro, já aconteceu... já aconteceu de vários irem no banheiro no mesmo minuto. Foi um jantar que a gente foi fazer, uma parada de ônibus chegando de viagem. Aí o primeiro foi, o segundo foi, o terceiro foi, acabou. E teve que parar o show, porque todo mundo foi no banheiro, queria ir no banheiro ao mesmo tempo. Um revertério geral. Todo mundo Já tava passando mal. Sem entrar em detalhes. É isso aí, porra. Vai falar isso pra gente? Tem várias situações assim. Já aconteceu da gente... Essa foi foda também. Quissamã, nunca me esqueço dessa cidade. Tanto que a gente brinca, ó. E o jantar hoje... O jantar hoje é Quissamã ou é por conta da gente? ou tá incluso? Pô, o contratante falou, ó, vem aqui, é um rodeio, vem aqui almoçar com a gente. O que tu entende? Chamou a banda toda, a equipe toda, vamos lá jantar. Carne. Aqueles espetos gigantes, só carne, caraca. Pô, o restaurante dentro do evento, o restaurante deve ser patrocinado do evento, que é o que geralmente acontece. E a gente almoça ali e faz aquela parceria. Comeram até dizer chega. Caraca, meu irmão. Pô, 20 e tantas cabeças. Aí vem no final, pô, aqui, ó, vem a conta. Mais de 3 mil. Bateu no cachê? Bateu no cachê, ó. Tinha que pagar 30. Não bater no cachê. O restaurante era uma coisa, o show era outra, não tinha nem relação. Tá ligado? Só era. Foram vendidos, hein? Tipo assim, um rodeio, fomos vendidos. Foram o cara vendidos. convidou, pô, vem aqui, não sei o que, tanto que quando a gente chama
A gente fala, pô, hoje é Kissamãe. Ou seja, Kissamãe porque... Cada um paga o seu. Tem o nosso código aí. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Mas vamos falar de uma coisa que não... Que como a gente fosse... É de praxe o bom gosto fazer, e eu levo isso pra minha vida também, o bandido também, que eu sei. Quando tu descobriu... Como é que foi quando tu descobriu a doença? Cara, muito punk, porque eu achava, né, que era saudável. A gente pensava, a doença da imposte, a gente pensava assim. Tem quantos anos já? Só pra gente ter uma ideia aqui. Hoje, vamos fazer agora 2014. Que você descobriu. Que eu descobri. Vai fazer agora 8 anos. 8 anos, cara. Que eu descobri. Tu descobriu. Então tem 7 anos. 9, 10 anos. 9 para 10 anos. E você Eu descobriu. descobri e demorei mais um ano e pouco pra transplantar. Sim, mas o teu corpo te mostrou? Sim. Na época, cara, a gente tava até com um time de bola que o Belo organizou. Um time que até a gente fazia, às vezes, correria, jogar contra. Caraca, não, tu não jogou, não. A gente jogou contra o Master do Flamengo, a gente jogou contra o Master do Vasco, do Botafogo, e jogava pelas comunidades assim, fazendo um time. O time era bom, cara. Era eu, Belo, o Príncipe, o Dezinho, que é o André Marinho, e o Macaé jogava, e tinha mais 2 artistas que agora eu não tô me lembrando. Sei que o time era bom, a gente pegou a galera que jogava. Sim. E montamos um time. E a gente tinha toda semana pelada, era uma espécie de treino. Sim, sim, sim. Aí, nessa época, eu tava meio que bem, assim, correndo bem. E aí eu comecei a sentir que eu tava... Aí eu comecei a vomitar, me sentir tonto. Durante os jogos? Ou sem jogar? Comecei a ficar mais cansado do que o normal. Aí começou a dar umas reações em mim estranhas. Procurei médico e descobri que eu tava insuficiência renal grave. Mas antes disso, muito antes, eu tive um pico hipertensivo, estou falando em 2007, onde, não vou falar que eu fiz vista grossa, mas eu fui a 28/18 de pressão. Porra! E eu tive epistaxe, que é sair eu fui salvo, na verdade, porque o sangue saiu. A galera deve estar pensando, o cara tá mentindo, 28/18. Não, é verdade. Essa cara aí que você fez, eu fiz. Quando me contaram, né? Porque eu apaguei. Não apaguei na hora do sangue, mas apaguei no hospital. Aí o médico me acordou falando que até o meu compadre, Doc Santana, padrinho do meu filho, ele falou, Fábio, tua pressão foi uma parada e tu foi salvo por esse sangue que saiu do teu nariz, da boca. E eu fui a 28/18, que foi o que me salvou. Porque se eu não vou, era um AVC. Entendi. E provavelmente eu não sobreviveria. E só que aí eu tive esse problema. Tratei a hipertensão. E acusou ali que meu rim, eu tinha que cuidar do rim. Mas, obviamente, não era coisa urgente. Meio que não ignorei. Mas foi uma coisa que não foi... Tu protelou, tu deixou pra frente. Isso aí. Aí, anos e anos e anos depois, que aconteceu... 7 anos depois, né? 14. Aconteceu esse problema que eu descobri que eu tava com, tipo, 20% do rim. Eu operei com 13% de funcionamento dos 2 rins. E graças a Deus, cara... Chegou a fazer... Não fez hemodiálise? Não fiz, graças a Deus, porque apareceu minha prima e porque eu segurei na dieta. Né? Mas o baque... E o show tu não fez? Tu continuou fazendo show? Continuei. Parei. Aí a gente colocou o Adriano, né, pra ajudar a gente, Adriano Ribeiro, compositor do Curtindo a Vida, dentre outras. E até um mês antes... Não, até, tipo, uma semana antes eu continuei fazendo show, transplante. Por quê? Eu me cuidava muito, cara. Aí vem aquela história que eu te falei lá atrás. Tudo que se você se propõe a fazer, se fizer bem feito com disciplina, a disciplina me segurou. Eu não precisei sofrer, assim, numa cadeira de hemodiálise, porque eu controlava ali a minha dieta para eu não forçar muito o meu rim, né? E dessa forma eu consegui segurar até o dia do transplante sem precisar fazer hemodiálise. E foi um parente seu, a tua prima que Minha prima doadora, Marília, hoje mora em Floripa, mas ela é de Belém do Pará. Ela foi a pessoa mais preparada psicologicamente e fisicamente, além da compatibilidade, a me doar esse rim. Tinha mais de uma pessoa? Apareceram 3 pessoas. Ela, um primo meu de Salvador, chamado Valdes, que eu também sou grato, e uma comadre minha, madrinha do meu filho, chamada Paloma. Todo mundo pronto pra dar um pedacinho pra você? Sim. Por ser compatível de sangue. Mas a compatibilidade de sangue é só o primeiro critério. Estágio. Primeiro critério de escolha.
Aí vem compatibilidade, até o psicológico também. Não, influencia. essa parte psicológica eu achei maneiro. Achei interessante pra caramba. É porque ela, cara, até hoje ela acha, se conversar com ela, tu não acredita. Ela acha que não fez nada demais. Ela acha que se bobear fez mais que obrigação. Maneiro, né? E é uma pessoa assim, eu não conheço ninguém igual a ela. No sentido de gratidão pela vida, pessoa família, pessoa que preza pelos seus, a ponto de o filho dela teve uma gastrite psicológica nas vésperas da cirurgia por medo, vergonha. Vergonha não é. Nervoso, né? A palavra certa. Teve nervoso, ficou internado. Tanto que na época até cogitou-se a possibilidade de adiar a cirurgia, né? Porque ela também não estava, obviamente. Teu filho tá mal, você não fica bem, né? Mas ela ainda assim, quando ele teve amenizou, continuou internado, mas ele deu uma melhorada, ela, vamos operar assim. Foi um momento muito complicado, cara. Eu lembro bem que a gente foi fazer Fátima Bernardes, e a Fátima Bernardes contava com a presença dela no dia no dia que eu fui lá para fazer só que ela não foi porque operou, né? Porque no dia que eu fui anunciar a minha cirurgia, até então o Brasil, ninguém sabia, né? Sabia que eu tava emagrecendo e que eu tava com alguma doença. Que Mas- falaram porque podiam Falaram- dizer qualquer merda. Isso aí, e falaram um monte de coisa. Droga, câncer, Sim, AIDS. bicho. E eu fui na televisão para isso também, para desmistificar qualquer boato. E graças a Deus deu certo. Mas ela iria comigo, eu ia mostrar que ela era doadora, acabou não dando certo. Tentamos até fazer uma ligação de vídeo ela do hospital, mas a internet não permitiu nesse dia. Mas levamos ao Brasil dessa forma. Eu lembro que fomos na Fátima Bernardes, uma semana depois estava operando. Caraca. Muito E hoje. Zero. Hoje, pô, tô até aí gordinho, bochechudinho. Eu vivo vida normal, jogo meu futebol, evito jogar futebol por conta da pancada, né? Contato, né? Foi aí que eu me apaixonei mais ainda pelo futebol, que eu descobri que é um esporte que não tem contato, não vou me machucar, mas que eu posso ter uma contusão. Isso aí. Não, e também é legal que o futebol, ele é mais lúdico, né? O futebol aqui no Brasil é mais competitivo. O futebol Sim. é mais lúdico, né? Eu faço uma analogia perfeita. Imagina você, tu jogou, tem competitividade. Aí tu imagina 10 ou 2, 5 de fora, Não, tá maluco. o cara arma pra chutar na minha frente, eu saio da frente. Tu vai me xingar, tu que é meu amigo. Vai me xingar. Depois eu vou lembrar do É. eu vou falar, não, mas na hora eu vou Mas mostrar eu faço pra isso. lugar. Por isso que eu não jogo Tá mais bola. pipocando, porra! Isso aí. Bota o pé, porra! Eu não posso levar pancada no local e nem bolada. Entendi. Não adianta. Tu não vai escolher onde tu vai levar bolada. Perfeito. Nem uma pancada. E, pô, eu sempre gostei de ser abusadinho, gostei de partir pra cima, essas coisas. Aí o cara me dá uma pancada também, não vai ficar controlando pra me marcar. Cara, Ruim. não vou mentir. As peladas de final de ano até jogo. Tanto que joguei a do Zico de novo esse ano, até te encontrei. Jogo as peladinhas assim mais lúdicas. Mais irrecusáveis, né? E as que não estão muito à vera. Tipo assim, agora, aquelas que antigamente que eu gostava de jogar, 10 times de fora, se perdeu, não vai embora pra casa. Nego Melhor te não. xingando. Essa que eu gosto. Pô, não Melhor posso não. mais, não posso mais jogar. Melhor não. Cara, a gente já tá chegando ao fim, galera. Infelizmente, né? A gente falou com o Fábio aqui, com o Bessa, algumas coisas bem... que me tocam bastante, né? Sabe disso por quê? Mas, infelizmente, todo mundo tem horário. Vai no médico do rim? Vai Eu no tô indo médico do agora, rim? inclusive, tá, eu tem- poderia ficar aqui 3 horas. Tem consultas periódicas, né? Assim, Consulta, é. Graças a Deus, eu vou de 6 em 6 meses no meu médico. Tem gente no início. Isso aí sirva até de exemplo, assim, pra galera. Se você se controlando, quanto mais você tiver disciplina, menos você vai precisar tomar remédio ou menos você vai precisar ir ao médico. Então, hoje eu vou de 6 em 6 meses e no início você vai de mês em mês, depois de 2 meses, até que hoje, graças a Deus, eu vou lá hoje, na verdade, ele vai olhar, graças a Deus, tá tudo bem, segue o barco. Volta aí 2023, de março de 2023. não, aqui, como tá acabando, a gente quer... Nosso patrocinador. Nosso patrocinador Que da isso, Betfest. moleque. Eu tenho umas coisinhas aqui pra você, entendeu? Flavinho não vem, não vai ganhar. Não vai ganhar. Vai derrubar a caneca. Não, pode esperar. Quase que eu faço. Entendeu? Tem umas paradinhas aí Ia pra ser você. O corte do. Que isso, compadre? É pra água, não é pra água. Eu Água. não bebo, dá pra minha É. Ó, o boné. Que isso, pai. Bonezinho maneiro, né? Aí peguei, pai. Rapaz, vou mexer aqui que a cabeça do pai é grande. Não é à toa porque é cabeça. Aí, Aí. ó, foi, ó. Ficou maneiro. Esquece. Esse boné é maneiro, pô. Aí, tá na cabeça Maneiríssimo. do bandido.
Maneiríssimo. também, cadê o preto? O outro preto? Tá por aí. Maneiraço mesmo. Aqui. Já tô com ele. Guardar o meu, já vou com ele. Pô, que é isso, hein? Aí, Betfest. Vamos conversar Faz o depois. Pix, faz o Pix. Vamos conversar depois, hein? Porra, assim, Bom, depois, lá na frente, vamos trazer esse malandro de novo aqui, porque ele tem que contar uma história pra gente, a da Suíça, mas agora não tem tempo, mas vai contar pra gente essa história da Suíça. Eu lembro. Tá maluco? Como é que Eu lembro da Suíça, eu lembro da van. Não é que eu vou esquecer dessa porra. Tem da van, né? Tem muita Tem história. do contorno da van. Muita resenha, mas você que tá com a gente até aqui, não posso esquecer dessa porra. Escreve o quê? Bom gosto. Ter bom gosto é essencial. Ó, Porra, legal. Vai querer um Pix também. gostou dessa? Pra tudo na vida. Pode virar nome de música. Pode virar nome. Ter bom gosto é essencial. Escreve aí nos comentários, porque, cara, ter esse cara de novo com a gente aqui, de novo eu digo porque ele veio e o vídeo deu um problema técnico aqui, a gente trazer esse cara, a boa vontade dele, o talento dele, não preciso dizer, porra, a força, eu não gosto de falar, não gosto de ser repetitivo, mas a força de vontade desse cara para poder lutar com a doença, receber o transplante, para mim é motivador, eu que vejo isso todo dia também, cara, a força que vocês passam pra gente é incrível, meu irmão, me sinto orgulhoso de ser teu amigo, de poder ter aqui, de ter você aqui, tu é nervoso, de ter você aqui com a gente. Cara, me deixa muito, muito feliz, cara. Obrigado, Fernando. Por dar um pouquinho da tua vida pra gente. Obrigado. É satisfatório para mim. Acaba não sendo uma entrevista, acaba sendo um bate-papo entre amigos. É isso aí. E acho que a intenção é essa também. Vocês estão de parabéns. Me sinto privilegiado, porque tanto que eu nem lembro o que eu falei na outra vez, na entrevista que deu problema. Isso soou tão natural e não teve pauta, tanto que faltou assunto Isso para aí. serem abordados. Mas acho que esse é o grande barato da história. E é muito maneiro ver vocês, pela tua história de vida, pela sua história de vida, vocês levando e dividindo com a gente, assim, que vem como convidado, dividindo a história de vocês e passando experiência para as pessoas que estão assistindo de casa. Que a gente, às vezes, não tem noção de como a gente influencia as pessoas. Exatamente. É isso que a Pelo gente quer. fala Porque as e pelo pessoas que a gente acham que é faz. fácil. E aí, Tudo você passando a dificuldade, todo o que você enfrentou, né, Tudo se torna vai palpável. motivar outras pessoas Isso a fazerem a mesma E coisa. tudo se torna palpável. Né? A não sofrer o primeiro baque e achar que não dá mais, achar Isso que aí. não vou conseguir. Acho que a grande mensagem é essa. É isso. A grande intenção, o grande propósito. Eu não gosto de... Vou repetir, né? Mas o grande propósito do Storycast é isso. É passar essa mensagem de que dá pra fazer. De que eu não consigo, eu não posso. Isso é coisa de quem não quer. Porque quem quer de verdade tenta de novo. Exatamente, cara. Se não fosse a chuva, o que seria do sol? É isso. Aí, É mas isso. é isso. Vou em mitologia. O que seria de Belera Fonte se não fosse Quimera? Você aí, pra quem não sabe, pesquisa no Google aí pra saber. Dá o Vê se- Google, dá um Google aí. Dá o Google. Galera, compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, faça o que tiver que fazer, porque é história boa pra caralho, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo, valeu. Fomos! Já é, moleque. Vida mansa, vamos fazer aquela fezinha no seu time de coração? Vem pra cá, lá é tranquilo, lá você tem um Pix Fest. A partir de R$1 você já recebe por Pix. Vem pra cá, betfest.io. Betou, ganhou, clicou, sacou.